Olá, meu irmão e minha irmã, a paz seja convosco. Estamos com mais uma mensagem no programa Encontro de Fé, aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de apertar o sininho para que você possa receber os nossos conteúdos. E a mensagem de hoje é os 5 sinais de que alguém não tem consciência da palavra de Deus. Essa mensagem, esse texto foi extraído do livro As 3 Coisas Mais Importantes para a Sua Vida. Também eu quero ler com você Mateus 7:24, que nos diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia aqui está nos dizendo que todas as pessoas que guardam a palavra do Senhor e que faz dela o seu refúgio, ele é considerado alguém prudente. Então isso quer dizer que a partir do momento que nós já não temos a palavra de Deus como a nossa bússola, como o nosso bem maior de segurança e de sabedoria para a nossa vida, nós acabamos sendo imprudentes. E eu quero ir com você para o primeiro ponto desta palavra, que nos fala sobre a consciência de alguém que tem a palavra e de alguém que não faz uso da palavra. O primeiro é: a pessoa se concentra em suas batalhas em vez de focalizar em Deus. É exatamente isso. Quando nós estamos sem a palavra de Deus ser o nosso ponto forte em nossa vida, nós acabamos concentrando em nossas batalhas. Nós acabamos nos concentrando naquilo que nos rodeia e que parece que está fazendo mal para cada um de nós. Em vez de colocarmos a nossa confiança nas promessas de Deus, em vez de focar as promessas de Deus e colocar a nossa confiança no Senhor, nós acabamos focando nas batalhas, quando na verdade não é isso que Deus escolheu para cada um de nós. Nós devemos estar em todo o tempo focado nas promessas de Deus, olhar para dentro da Bíblia, ler a palavra de Deus e ver aquilo que Deus nos prometeu. E aquilo que Ele nos prometeu é exatamente naquilo que nós temos que focar, ou seja, nas promessas de Deus. Todas as vezes que Abraão ficava um pouco desfocado, Deus aparecia para ele e dizia: Abraão, olha para os céus, veja a quantidade de estrelas que tem nos céus, assim será o tamanho da tua descendência, como a areia do mar, se você puder contar, assim será. Dentro desse ponto a gente vê que Deus não permitia que Abraão desfocasse da promessa que Deus havia feito para ele. Então Deus vinha a Abraão e sempre fazia com que Abraão tivesse a sua fé vivificada, porque Deus sabia que alguém que tinha uma promessa tão grande como Abraão e como você não pode estar desfocado das promessas e focado nas batalhas. Deixa as batalhas com Deus e as promessas com Deus também, mas você focado nas promessas de Deus. Então, quando nós nos desfocamos da palavra de Deus, da promessa de Deus, nós acabamos mostrando de que a palavra de Deus não está sendo o nosso alvo principal. E é ela que tem que ser a sua bússola. O segundo ponto que eu quero trazer para você, de alguém que não está concentrado na palavra de Deus, ou de alguém que não está vivendo a palavra de Deus naquele momento de luta, o segundo ponto é: ela discute as suas dúvidas em vez de falar sobre a sua fé em Deus. Ela começa discutindo sobre as suas dúvidas. Ela começa dizendo para as pessoas: olha, eu tenho esse projeto, mas eu não sei se vai dar certo. Eu tenho algo para fazer, mas eu não sei se vai dar certo. Então ela acaba falando das suas dúvidas, ela acaba falando ali do seu medo e acaba, em vez de falar das promessas, em vez de falar da sua fé em Deus, ela acaba falando, ela acaba discutindo sobre as suas dúvidas, quando na verdade nós temos que discutir sobre a nossa fé. Nós temos que estar olhando para a nossa fé, porque é a nossa fé que vai agradar ao Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em vez de você discutir
sobre as suas dúvidas, é melhor você discutir sobre a sua fé. É melhor você olhar para dentro de você e procurar ver como é que está a tua fé e fazer com que a tua fé ela venha ser ativada pela palavra de Deus e você possa exatamente em todo o tempo, em vez de falar das suas dúvidas, falar da sua fé, dizer eu vou chegar lá, as promessas de Deus, eu vou chegar lá em todas elas, aquilo que Deus me prometeu, eu vou conquistar. É exatamente nisso que Deus quer que você e eu fale. É exatamente de como está a nossa fé. E a tua fé, a minha fé, ela precisa ser analisada todos os dias, porque nós não podemos deixar com que nossa fé ela venha a ser abalada com as consequências dessa vida. Nós não podemos deixar com que nossa fé ela venha a ser fracassada com as lutas que estamos enfrentando. Então, o segundo ponto de que alguém não tem consciência da palavra de Deus é que ela fica falando o tempo inteiro sobre as suas dúvidas. Temos o terceiro ponto aqui. O terceiro ponto é, ela foca em seus inimigos em vez de focar no Senhor dos Exércitos. O terceiro ponto de que mostra que alguém não está bem com a sua fé, não está bem com a palavra de Deus, aleluia. O terceiro sinal é que ela foca nos seus inimigos. Então ela começa a olhar para os seus inimigos, achando que os seus inimigos é maior do que o Senhor. Ela começa a olhar para os seus inimigos, achando que os seus inimigos é a barreira da vida dela. Eu não sei se você entendeu, a Bíblia está dizendo, antes que houvesse dia, Deus já era. E não há ninguém que possa escapar das mãos do Senhor. Agindo o Senhor, quem é que pode impedir? Quando nós focamos nossos olhos para os nossos inimigos, nós acabamos fracassando a nossa fé e fazendo, no nosso ponto de vista, com que o nosso inimigo seja maior do que o nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos. Se você olhar para o lugar em que estamos, aqui à beira do rio Sergipe, a gente começa a ver que Deus fez tudo isso. A Bíblia diz, haja água, houve água, haja porção seca, houve porção seca, haja separação entre as trevas e a luz, e tudo isso aconteceu. Quando nós olhamos para isso aqui também, nós lembramos de Pedro com medo ali, olhando para as ondas, em vez de olhar para o Senhor. E é exatamente isso que quando a nossa fé, ela começa a fracassar, o medo começa a nos tomar, nós começamos a tirar o nosso olhar de sobre o Senhor e começamos a olhar para as ondas, começamos a olhar para o vento forte, começamos a olhar para as coisas que parece que vão nos impedir. E o nosso olhar, quando ele é desfocado do Senhor, nós acabamos perdendo a batalha, porque o teu olhar, ele tem que estar no Senhor. Então, o terceiro ponto mostra que a pessoa, quando olha para os seus inimigos, ela não está bem com a palavra de Deus, ela não está tendo consciência da palavra de Deus. Mas eu não quero me demorar, havia muita coisa para falar aqui ainda. Eu quero ir com você para o quarto ponto, que fala de como está a sua consciência com a palavra de Deus, que vai nos mostrar como você está habilitado com a palavra de Deus ou desabilitado. O quarto ponto nos diz o seguinte: se a palavra de Deus tivesse tido domínio sobre a sua mente, o mundo não lhe dominaria, ou você não teria boca como o mundo tem. É exatamente isso. Se a palavra de Deus tivesse domínio sobre a sua mente, dominaria também a sua boca. Você não seria como as pessoas do mundo, a sua boca, o seu modo de falar. Queridos, quando nós que estamos em Cristo, nós estamos em meio de pessoas e nós começamos a falar como as pessoas que não são de Cristo, isso nos mostra que a palavra de Deus, ela não está tendo domínio sobre a sua vida. Isso nos mostra de que o mundo já está entrando dentro de você e você não está nem percebendo, e o mundo já está tomando a sua vida. Essa é a consciência de que a palavra de Deus não está te conduzindo, não porque não tenha poder, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem poder, mas porque você não está deixando a palavra de Deus te conduzir. Eu não sei se você está entendendo, se a palavra de
Deus é o teu ponto principal, então ela tem que te conduzir no meio de uma multidão, onde quer que você esteja, no meio da luta, em um hospital, no meio dos amigos, no churrasco, onde quer que você venha estar. A palavra de Deus, ela tem que ser a tua luz. No meio das pessoas em que você está naquele momento ali, é a palavra de Deus que tem que ser o teu alvo ali. É conforme a palavra de Deus que você precisa falar. Então, se você tem a palavra de Deus, o que vai sair da tua boca são coisas de Deus. Você vai estar com pessoa do teu lado dizendo não vai dar certo, mas você tem a palavra de Deus e você vai dizer para ela, vai dar certo, porque a palavra te diz que você é um vencedor. Isso nos mostra de que a palavra de Deus, ela está sendo o teu condutor. É ela que está sendo a luz para o teu caminho. É ela que está sendo a lâmpada para os seus pés. É ela que está sendo a comida que você precisa comer e caminhar os seus 40 dias, o tempo necessário. É a palavra de Deus que tem que ser tudo na tua vida e em qualquer lugar. E quando nós não estamos desta forma, a nossa boca está falando aquilo que o mundo fala. Isso está nos mostrando de que nós não estamos bem, nem com Deus, nem com a sua palavra. O quinto ponto, para a gente encerrar, dos 5 sinais de que alguém não tem a consciência é: se o mundo não dominasse a sua mente, não influenciaria a conduta do seu comportamento. Queridos, isso começa a nos mostrar como estamos com Cristo. Se o teu comportamento está diferente, eu sei que qualquer pessoa pode olhar para dentro de si, analisar os seus comportamentos e você percebe que o seu comportamento não está bem. Pois bem, se o seu comportamento não está bem, isso está dizendo que a palavra de Deus, ela não está te conduzindo, você não está deixando com que ela venha te conduzir. O teu comportamento, ele é externado conforme a palavra de Deus está dentro de você. Se a palavra de Deus, ela não está na tua vida viva e eficaz, ela vai, aleluia, ela vai fazer com que o seu comportamento vai aparecer completamente diferente. Se você está fazendo com que a palavra de Deus, deixando a palavra de Deus, ela te conduzir, ela te dominar, esse comportamento de alguém que está guiado por Deus, ele é externado no seu exterior. As pessoas que te veem, elas vão dizer, olha, essa pessoa está diferente, olha o comportamento dela como está diferente. Isso é da mesma forma, isso é do outro lado também. Quando o nosso comportamento está diferente daquilo de que alguém é de Deus, as pessoas também vão perceber de que a palavra de Deus, ela não está sendo mais o teu condutor. E você agora está vivendo conforme o teu querer. O quinto ponto, ele nos diz que o mundo está te dominando. O quinto ponto nos diz que a tua conduta está diferente. Por que está diferente? Porque você não está deixando a palavra de Deus te conduzir. A Bíblia diz que Deus olha para Josué e diz a Josué, Josué, medita de dia e de noite, para que você possa seguir bem a sua caminhada. Queridos, no livro de Tiago 1:22 vai dizer, sede cumpridores da palavra de Deus e não apenas ouvinte. A palavra de Deus, ela diz para a minha vida que eu preciso ser cumpridor da palavra de Deus. Eu preciso não apenas ser ouvinte, não apenas ouvir um vídeo como esse, uma palavra como essa e outras que você já tem ouvido. Ela precisa com que você não venha a ser apenas um ouvinte, mas você venha a ser um cumpridor. Porque quando você é um cumpridor da palavra de Deus, isso vai ser externado para você e para as pessoas que estão do teu lado, vai ser externado para a sua família, vai ser externado para os seus filhos, isso que está dentro de você. Por isso, nós não podemos apenas ouvir, mas nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. No livro de João 7:36 vai nos dizer, quem crê em mim, como diz as Escrituras,
rios de água viva correrão do seu interior. Quem crê na palavra, quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, fluirá rio de águas vivas do seu interior. Ou seja, no teu interior só haverá vida. E é isso que a palavra de Deus diz para cada um de nós. De dentro do nosso interior deve correr rio de águas vivas, ou seja, tem que correr vida. Quando eu falar, tem que ser externado vida. Quando eu caminhar, as pessoas têm que perceber vida. Quando eu falar, as pessoas têm que ver nas minhas palavras vida. E assim na tua palavra. Então, em nome de Jesus, analise para dentro de você. Os 5 sinais de que você não está bem, só voltando para você entender. Primeiro sinal, a pessoa se concentra nas batalhas. Você não está bem. Discute as suas dúvidas também, você não está bem. Foca em seus inimigos, também você não está bem. Quarto, se a palavra de Deus tivesse te dominado, a sua boca não falaria o que o mundo fala. Se você está assim também, você não está bem. O quinto sinal, se o mundo te dominasse, se o mundo não te dominasse, você não seria influenciado por ele. Você não está bem. Então receba esta palavra no teu coração aí. Esses pontos que são chamados pontos fracos não pode estar na tua vida. Deus quer que você se fortaleça a cada dia. E você vai se fortalecer conforme você vai estar lendo a palavra dele e orando. Deus te abençoe e receba esta palavra no teu coração. Amém. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações para que você possa receber os nossos conteúdos. E até o próximo programa. Que Deus te abençoe.